Olá, eu sou Diego, surfista, oceanógrafo, especialista em ondas. Eu ajudo surfistas a dobrarem o número de mares e ondas clássicas e memoráveis que ele pega em um mês, projetando a sua próxima evolução no esporte e a sua atual diversão. No vídeo de hoje eu vou listar 4 dicas práticas e valiosas para que você crie e acumule mais experiências, mais sessões de surf clássicas e memoráveis. Sabe, aquela memória daquela sessão de surf clássica ou daquela onda mesmo que ficou na sua cabeça por meses, talvez anos? Não seria bacana se você pudesse aumentar o número dessas memórias e sentir toda a satisfação que essa lembrança te traz? Para te ajudar, eu vou explicar nesse vídeo as 4 dicas que vão potencializar você a ter essas memórias, essas lembranças das sessões clássicas com muito mais sucesso. A primeira dica é que você deve conhecer quais são as condições, as combinações aí dos parâmetros de onda, vento, bancada, maré que proporcionam a quebra de um mar clássico na sua região. Você tem que ter mapeado quais são as melhores combinações que vão fazer quebrar um mar clássico em tal praia ou naquela outra praia. A gente sabe que uma condição de mar clássica ela vai acabar acontecendo quando a gente tem aí uma direção, um período, uma altura de onda específica, uma altura de maré, um vento numa certa direção, de preferência um vento terral. Então é uma combinação de fatores da natureza que proporcionam uma condição clássica. Então a primeira dica para que você tenha mais dessas memórias de mares clássicos, esses mares memoráveis que marcam na nossa mente, é entender exatamente como os picos da sua região, as praias da sua região funcionam. Para ondas, nós temos que entender qual é a melhor direção de onda para certas praias. Quando a gente imagina praias recortadas, né, uma linha de costas com muitos recortes de praia, tem aquelas praias que são viradas para sul, outras para leste, outras para norte. E a depender do swell, da direção de swell que está chegando, ele vai acabar entrando de uma forma mais intensa, um pouco melhor, menos transformada em uma praia e não em outra. Então conhecer quais são as condições de ondas ideais, direção, altura, período para as praias da sua região te ajudam aí nessa busca pelos mares clássicos. Só que uma condição clássica não é feita somente com a onda chegando. A gente precisa também de vento favorável. Então, para ventos, você tem que entender essa combinação de vento terral, maral, nas praias da sua região. Se soprar um vento norte ou se soprar um vento sul, esse vento será um terral, maral, cruzado. A depender da intensidade, vai estragar muito ou pouco. Agora, quando a gente fala de marés, a gente se liga basicamente na altura de maré, no nível de maré. Há praias que funcionam bem com a maré mais seca, há outras praias que funcionam melhor com uma maré mais cheia, há aquelas que funcionam na transição de maré. Então você tem que também ter a consciência de qual é o nível de maré ideal para a sua praia. E já adianto aqui também que a depender de período de onda, de tamanho de onda, direção, uma mesma praia pode funcionar melhor numa maré mais cheia ou numa maré mais vazia. E aí a gente fala também, né, de bancada. Como é que está a praia? Como é que são as suas praias? Elas possuem uma bancada fixa, uma bancada que se move. Então você tem que entender exatamente quais são as combinações de todas essas condições, de todos esses parâmetros que vão proporcionar um mar clássico aí na sua região. Quando você tem essas combinações mapeadas, você consegue ter mais sucesso aí na hora de encontrar o mar clássico. E isso é importante também, porque as condições elas estão sempre se modificando. Eventualmente, no primeiro dia da chegada do swell você tem um vento, e depois, conforme vão se passando os dias, o vento pode virar, a maré pode ser alterada, e você tem que estar sempre atento nessas diferentes combinações de condições que podem proporcionar condições épicas, clássicas, memoráveis.
A segunda dica para você ter mais sucesso e acúmulo dessas experiências de ondas e mares clássicos e memoráveis é você performar bem, é você entender padrões de movimento. Basicamente, essa dica consiste em você conhecer melhor o seu corpo, movimentos e a sua mente. Porque uma vez que você encontra uma condição ideal, essa dica 1 que a gente comentou, quando você estiver na água, quando você for para o surf, você tem que performar bem para que aquela sessão de surf seja memorável e fixe na sua memória. Quantas vezes já não fomos por um mar clássico, o mar estava lindo, belo, mas a gente saiu frustrado da água? Muitas vezes por conta de nós não performarmos bem naquela sessão de surf. E olha que performar bem, eu não estou falando aqui de você pegar um tubo da vida, sair e dar um aéreo. Longe de mim. Performar bem se adapta para qualquer fase do surf, da sua carreira que você estiver. Se você estiver aprendendo a dropar, a andar na parede, e você numa determinada sessão conseguiu andar com fluidez na parede, conseguiu sentir o movimento e pegar a velocidade, você performou muitíssimo bem. Se você está aprendendo a dar manobras e você conseguiu fazer uma projeção com mais velocidade, com mais ousadia e deu uma batida, você performou bem. E se você está treinando tubos, você já pega tubos e você pega aquele tubo mais profundo, fica mais tempo lá dentro e sai na baforada, você performou bem. Veja que há diferentes situações que você possa estar inserido hoje, seja numa fase mais iniciante ou numa fase mais avançada, e quando você executa aquilo que você precisa para o seu próximo nível, você performou bem. E aí, para performar bem, nós temos uma série de formas aí de treinar fora da água. Nós temos hoje aí uma grande difusão, por exemplo, do surf skate. Tem vários perfis que ensinam com maestria como você pode adquirir a memória muscular, adquirir a memória do movimento fora da água, treinando com surf skate, para quando você chegar na água, naqueles poucos segundos para você executar aquilo que você precisa fazer, né, os movimentos já estarem aí bem mapeados. Nós temos também treinos com bola, nós temos aí treino mental, visualizações, ver vídeos, performar na cabeça, fazer as linhas na cabeça. Quantas formas de você treinar movimentos, encontrar padrões, você pode executar fora da água para quando você estiver naquela condição clássica, você conseguir performar bem. Você tem dedicado aí um pouco da sua atenção a esse treino fora da água? Você precisa também estar com a remada em dia, o seu corpo tem que estar bem. Então, a sessão memorável ela é feita também de uma boa performance com relação ao seu corpo, aos movimentos, à sua remada, a você estar bem e fazendo bons movimentos na água. E o treino mental ele pode ser realmente muito importante, muito valioso, não só para o surf, mas também como para várias áreas da sua vida. Tem uma frase clássica do Napoleon Hill, quem não lê sobre ele, é interessante ler, onde ele fala que o que a sua mente pode conceber, você pode conquistar. Então tem muito aí de você, por exemplo, se você não tem um skate, se você não tem como treinar movimentos, você pode fazer um treino mental. Assistir alguns vídeos daquela manobra ou aquele movimento que você precisa fazer. Você pode, antes de deitar, ficar imaginando na sua mente, fazendo o movimento, e aí você vai também aprendendo, vai também fixando esses movimentos na sua memória para quando você for surfar, você conseguir desempenhar e destravar o seu atual nível de surf. E ainda nessa linha de trabalho mental, há também aí o próprio ajuste, o alinhamento de expectativas. Sabe quando você assiste ali a etapa do Campeonato Mundial do Surf, por exemplo, de pipeline, você fica com os tubos na cabeça e fica olhando para aquelas ondas a semana inteira, você só quer saber de pegar tubo, e aí chega numa condição de mar, vai surfar, chega lá, a condição não tá tubular, mas está um clássico, tá aquele mar proporcionando umas paredes manobráveis. Acredite, há como a pessoa não sair realizada, não sair com aquela lembrança do mar clássico e memorável, porque ela estava com desalinhamento de expectativas. Ela queria encontrar o mar tubular, chegou lá e encontrou o mar manobrável, e não fazendo bom ajuste das expectativas,
ela pode sair frustrada mesmo fazendo boas curvas nessas ondas, apenas por não estar com o devido ajuste de expectativas. Então nessa dica 2 a gente fala muito então de você trabalhar o seu corpo, movimentos, remada, e também falamos da mente, de você fazer um bom ajuste de expectativas. E sobre a mente também, há o conceito aí de estar com a mente presente, porque muitas vezes você pode então encontrar a condição de mar clássica, você queria pegar tubo, por exemplo, você encontrou a condição tubular, você sabe como fazer os movimentos, você fez o treino mental, você fez o treino do surf skate, mas você pode não performar bem, e veja que a má performance vai estar relacionado aí com você não ter a sessão memorável, não ter aquela sessão que você vai lembrar por um ano, justamente porque você não estava no momento presente, eventualmente você com alguns problemas familiares ou no trabalho, pela falta de capacidade de você se concentrar no momento presente. Você pode saber como fazer os movimentos, você pode encontrar a condição clássica e não performar bem, e aí você sai frustrado da água, por exemplo, e você não tem aquela sessão de surf clássica e memorável, mesmo que as ondas assim estejam. Então veja que essa sessão que a gente sonha buscar, como todo surfista tem esse sonho, né? Essa sessão ela pode ser inibida, ela pode ser cortada, você pode não atingir o seu objetivo se você não estiver com a sua mente presente. Por essa razão, essa dica número 2 também é valiosíssima. Cuidar da sua mente e do seu corpo. E agora, a terceira dica para você acumular mais experiências de sessões de surf clássicas e memoráveis é sobre o posicionamento no pico. Como é que você se posiciona quando você encontra um mar ideal, um mar clássico? Como é que é o seu posicionamento? Você consegue entender bem aonde estão os picos de onda? Você consegue entender aonde estão as correntes que vão te ajudar a jogar lá para trás, para o pico? Como é que você está analisando o crowd? Eventualmente há um crowd maior de surfistas com menor habilidade e eventualmente há um crowd menor de surfistas com muita habilidade, e dessa forma você não conseguiria pegar muitas ondas. Como é que está a sua percepção sobre a situação do pico como um todo? Uma sessão de surf memorável, ela é feita certamente de você enxergar todo esse contexto. O primeiro contexto que você tem que analisar é enxergar aonde estão os picos de onda. Há situações, há praias que vai ter picos funcionando uma esquerda mais longa, uma direita mais curta, ou uma direita fechando e uma esquerda abrindo. Há diferentes combinações e você tem que ter essa percepção de poder olhar para os picos e entender, bom, o que tem hoje para mim? Tem essas ondas mais abrindo ou mais fechando, tubular ou cheia. Hoje eu estou com uma vontade de fazer o quê? Qual é o meu atual nível de surf? E aí você casar essa questão do que você quer com o que as ondas estão proporcionando. Acredite, isso pode ser muito intencional. Você pode se projetar e querer estar na situação que você precisa e quer estar hoje. E aí quando a gente coloca o elemento crowd na jogada, uma coisa legal da gente comentar aqui é que no surf tem muito do efeito manada. Em grande parte das vezes, eu concordo que a crowd vai estar posicionada aonde há mais ondas, aonde há as melhores ondas, mas tem situações que o crowd está naquele local simplesmente porque duas pessoas sem muita experiência se posicionaram naquele pico, e aí chegou mais duas, olharam, tem duas pessoas lá, foram lá, remaram para lá e estão lá, e assim o crowd vai se acumulando, nem sempre no melhor pico, justamente pelo efeito manada, pelo aquele medo que as pessoas têm, esse é um próprio instinto de não sair do padrão, com medo de estar errado, por exemplo. E isso é muito real, tanto dessa forma como eu expliquei, como uma mudança ao longo do dia. Eventualmente o melhor pico pode estar naquele local no começo da manhã e todo mundo se posicionou lá, mas com as variações da maré, a maré enchendo ou esvaziando, aquele pico, as ondas começaram a fechar um pouco mais, ou elas podem ter começado a sumir simplesmente, e outro pico mais para o lado pode ter começado a quebrar mais ondas. Então é interessante você não ir cego
para o crowd, eu vou surfar lá porque tem mais gente, então lá deve estar bom. Sempre faça uma análise, como é que estão os picos, como é que estão as ondas, cadê as correntes que vão me ajudar, vão me botar lá para trás. Então faça sempre essa análise, essa é uma observação que tem que ser feita diariamente antes de você cair. Sei bem que quando está clássico a gente já quer se arrumar logo, né, e ir para a água, mas um olhar rápido, desde a hora que você já chega na praia, a hora que você está ali colocando a sua roupa de borracha, botando a sua parafina, alongando, já vai observando como é que está a situação, justamente para você cair no lugar certo. Ainda sobre crowd, há muitas situações, vamos dizer assim, que você chega num dia de surf e você simplesmente não está com aquela vontade de disputar a onda. Então, você pode também ficar à vontade para num dia que você se percebe que você não está muito afim de disputar onda, você está contente de pegar poucas e boas, você pode também remar para um pico mais afastado que tenha menos gente, que tenha menos surfistas, por exemplo, e aí, né, esperar a série e estar sozinho num pico ou com menos gente, certo? Só para não enfrentar aí um crowd, uma remada, mesmo que aquele pico do maior crowd tenha maiores, melhores e ondas mais constantes. É tudo uma questão de você se entender, e aí já usando um pouco da dica 2, né, de você perceber um pouco o seu astral, sua mente, e você se projetar num pico de maior, menor crowd. Veja que essa sessão de surf memorável, essa sessão clássica, ela é feita de vários fatores. Nós já falamos aqui de condições de ondas, marés e ventos ideais, já falamos de treinamento, corpo e mente, e também temos que falar disso, de você saber se posicionar, se projetar na hora que você for cair na água. E a nossa quarta dica para você criar, acumular essas sessões de surf clássicas e memoráveis é você organizar melhor aí a sua agenda de trabalho, de relações sociais e relações pessoais. Você tem que ter essa capacidade de coordenar e organizar os seus compromissos. Você precisa estar pronto e estar na água quando todos os elementos indicarem que haverá aquela condição clássica. Pegando a dica 1, se você conhece as condições ideais para proporcionar um mar clássico e memorável na sua região, e aí você analisando os sites de previsão de ondas, você vê que aquelas condições clássicas estão se aproximando e elas vão acontecer, você precisa encontrar um jeito, ou pelo menos fazer o seu melhor para que você consiga cavar um espaço na sua agenda para estar presente naquela hora, naquele momento que as condições estarão ótimas. A depender de qual praia for, pode ser que na maré mais seca ou na maré mais cheia a condição de onda vai estar melhor. Pode ser que naquele dia vai soprar um vento terral do começo da manhã ao meio da manhã, por exemplo, então você tem que estar naquela janela de vento terral, ou um vento pode começar amaral e ele for ficar terral ou mais fraco no período da tarde, então você tem que justamente encontrar essas combinações ideais e você tem que dar um jeito de cavar um espaço na sua agenda para estar na água nessas horas. Isso, obviamente, a gente entende que para quem pode flexibilizar a sua agenda, os seus compromissos, o seu trabalho, isso faz muito sentido. Para aqueles que não conseguem flexibilizar a sua agenda, que trabalham das 7 às 6, ou das 8 às 5, enfim, no dias de semana e não tem muita margem de trabalho, então o que resta é você entender, pelo menos, né, nos finais de semana, quais são aqueles que você deve largar tudo para o alto e ir para a água, ou aqueles que você simplesmente tem que esquecer o surf e ir cuidar de outros compromissos da sua vida. E veja que se você não consegue flexibilizar o seu dia a dia por conta de compromissos e você tem que surfar somente no final de semana, é aí mesmo que você precisa pegar todas essas dicas, estudar elas bem, treinar bem, para que você desfrute, aproveite o máximo o momento que você estiver na água. Justamente por essa razão de você só estar no final de semana na água, é que você tem que entender exatamente quais são as combinações de parâmetros de onda, maré, vento, bancada, que vão proporcionar um mar clássico.
você tem que fazer um treino interessante a semana inteira para a hora que chegar naquela sessão do final de semana você colocar em prática. E você tem que estar aí também com a sua mente ajustada para quando chegar no dia você estar presente e poder desfrutar do melhor daquela sessão. E para aqueles outros surfistas que conseguem flexibilizar a sua agenda, conseguem atrasar ou adiar um compromisso, é aí também que você precisa conhecer muito bem essas condições para que você não queime as suas fichas. Então, quando for acontecer aquela situação clássica e memorável, eventualmente você vai trabalhar até mais tarde num dia, ou vai começar mais cedo no outro, ou vai adiar um compromisso para outro dia. Então é interessante que você não queime muitas fichas com mares que não for te proporcionar essa sessão memorável e você seja certeiro em quais condições você vai usar dessa sua oportunidade de flexibilização. E essa questão de poder conciliar a sua agenda, de poder organizar o seu dia a dia com as condições ideais de surf, elas são totalmente factíveis hoje em dia quando você avalia aí o grau de evolução, de maturidade que estão os sites de previsão de ondas. Você consegue aí com 5, 6 dias se programar muito bem para estar na água naquele dia clássico. Uma coisa muito comum que eu vejo dos surfistas fazerem é acharem que basta apenas olhar os sites de previsão de ondas, encontrar as boas condições, ir para a praia de uma forma sem muita pesquisa, que a sua sessão de surf já vai ser memorável, já vai encontrar aquele mar clássico. É aí que acontecem os maiores problemas. Você certamente já deve ter colocado fé que ia acontecer altas ondas em certo dia. Você pode ter chegado na praia nesse dia e visto que o mar estava longe daquilo que você imaginava que iria estar. Isso também é possível e eu vejo muitos surfistas cometendo alguns equívocos. Por essa razão que apenas seguindo as 4 dicas é que você talvez não consiga encontrar a sessão clássica. Por uma razão específica, que é a qualidade do fundo, dos bancos. A gente já entendeu que os bancos, eles são móveis, eles estão sempre se mobilizando, eventualmente a praia está com um bom fundo, ou em outros momentos a praia não está com um bom fundo. Então, se você não acompanhar como está a qualidade dos fundos, mesmo que você domine as 4 dicas que eu passei aqui, você pode ainda assim não encontrar aquela condição clássica e memorável. Mais do que não encontrar aquela condição clássica e memorável, é você não evoluir o seu nível de surf do jeito que você gostaria de evoluir, ou não se divertir do jeito que você gostaria de se divertir. Além disso, também você precisa entender um pouco de como que todos esses parâmetros combinados, eles interferem na qualidade das ondas. Por exemplo, como que uma onda com um período maior funciona com uma maré mais alta ou uma maré mais baixa, e como que uma onda de menor período funciona, como é que acontece quando o vento fica de maré e fica fraco ou fica forte. Então, quando a gente começa a entender essas combinações, o sucesso é potencializado. Por isso que essas dicas que eu repassei são extremamente importantes e úteis, mas você também tem que abrir os seus olhos para outras coisas. Voltando para o tema principal desse vídeo, como um passo inicial para aumentar as suas chances de você estar presente nesses mares clássicos e memoráveis, se você entender bem e aplicar essas 4 dicas que eu passei, certamente você estará muito mais perto de encontrar com mais facilidade essas condições de ondas clássicas e memoráveis. Se você aplicar essas 4 dicas que eu falei nesse vídeo, você vai entender quais são as condições das praias, você já vai ver pelos sites de previsão se aquela condição está para acontecer. Estando para acontecer, você já vai ter treinado o seu corpo, a sua mente, você vai ter alinhado as suas expectativas. Ao chegar na praia, você já vai entender, já vai saber para qual pico remar, o que fazer, o que não fazer. E você já vai ter também aí adiado, atrasado, ter feito cavado um espaço na sua agenda. Você vai ter dado um jeito aí, encontrado um horário específico naquela condição para fazer uma sessão de surf.
Então certamente você vai conseguir aí estar muito próximo de ter uma sessão de surf memorável. Como exemplo, eu tenho uma aluna, a Cris, que mora no Ceará, e ela estava iniciando no surf e ela costumava ir para a praia sem antes dar uma boa estudada nas condições e sem entender também quais eram as melhores combinações de parâmetros para as praias da região dela. Ela ia continuamente para a praia, sem muitas pesquisas, e eventualmente encontrava o mar em más condições, e aí deixava de eventualmente fazer alguns compromissos importantes para ir praticar o surf, e por não encontrar o mar na boa condição e por deixar aquele compromisso importante de lado, acabava sendo frustrada por não fazer nenhuma coisa nem outra. E depois que ela começou a entender melhor essa questão de parâmetros, leitura, ela começou a ajustar mais o seu nível de expectativa, ela mantém um nível de treinamento fora da água interessante, e aí ela começou a encontrar com mais sucesso aquelas condições de surf clássicas que marcam na memória. Inclusive ela não deixou de levar o filho dela para a aula todo dia e fazer a sessão de surf ainda nesse mesmo dia. Então ela conseguiu cuidar dos compromissos pessoais e fazer ainda a sessão de surf só aplicando aí grande parte das dicas que eu listei nesse vídeo. Esse é um exemplo real de uma aluna que está aplicando as dicas, está estudando e está conseguindo aí otimizar as suas sessões de surf a ter mais sessões memoráveis. Vários surfistas vêm para mim e dizem que não conseguem eventualmente entender um pouco essas relações de vários parâmetros e que eventualmente acham que ia ter altas ondas e aí chegam na praia e o mar não estava como eles imaginaram. Há vários problemas que acontecem aí, talvez com você também possa estar acontecendo nessa busca pela onda clássica e memorável. Isso é muito normal, principalmente para os surfistas que não entendem como todo esse mecanismo de quebra de ondas, de previsão de ondas, como tudo isso funciona. E por não entender parte desses mecanismos de funcionamento de sites e oceanos, acabam caindo em armadilhas que estão sempre presentes aí à nossa frente. É por essa razão que você tem que consumir esses conteúdos e entender o mínimo necessário para não cair nessas armadilhas que estão a todos os dias aí à nossa frente e muitas vezes nos impedindo de atingir aí o sucesso nessa busca pelo mar clássico e memorável. É justamente conhecendo como esses sites funcionam, quais são essas condições ideais, que você começa a entender quando é a hora de partir para o surf. Eu tenho vídeos ao longo do meu canal explicando como que diversos parâmetros funcionam e interferem no surf. Você pode ficar à vontade para buscar pelo assunto que você for, que certamente você vai encontrar aí um conteúdo para eliminar essas suas possibilidades de fracasso e potencializar os seus sucessos. Com este conhecimento, somado a essas 4 dicas, certamente você otimizará as suas sessões clássicas e memoráveis. Bom, e agora, para você aplicar aí na prática essas 4 dicas que eu comentei, vamos já dar um pontapé inicial e prático já hoje, já agora. Faça o seguinte, pegue aí 3 praias da sua região, dê uma estudada nelas, veja aí em mapas, anote, principalmente anotar, é um exercício muito importante isso, quais são as melhores combinações de parâmetros, onda, vento, maré. Se você não sabe, por exemplo, de maré, dê uma pesquisada que certamente você vai encontrar alguma informação a respeito. Agora, procure por fotógrafos principalmente ou Instagrams aí de boletins que retratam e mostram diariamente como é que estão as condições de mar. Essa é a dica mais prática que eu posso te dar para que você acompanhe como está a formação dos bancos. Acompanhando como as ondas estão no dia a dia, você vai entender se os bancos estão ruins ou se os bancos estão bons. Então vamos lá, pegue 3 praias, veja quais são as condições delas. Depois, de preferência, praias com comportamentos, com combinações diferentes. Por exemplo, uma que funciona bem com ondulação de sudeste e vento norte, outra com ondulação de sudeste e vento sul. Procure essa diversidade de cartas na manga para quando as condições começarem a mudar, você saber para onde ir. Pegue também aí o máximo de fotógrafos e desses Instagrams de boletins, dessas praias que você está
estudando, e deixe já reservado, deixe como favorito para você sempre olhar, principalmente nos momentos anteriores ao surf, para saber se você deve ir para aquela praia ou não. Depois, o que você vai fazer é fazer uma análise do seu atual nível de surf. O que você precisa aprender hoje para destravar o seu surf para o próximo nível? Você precisa aprender a pegar mais velocidade? Você precisa aprender a fazer um bottom turn, uma cavada mais profunda, projetar com mais velocidade, para atacar o lip um pouco mais vertical? Você precisa encaixar melhor a sua posição nos tubos? O que você de fato precisa fazer hoje? Uma vez que você entendeu, você vai agora procurar por vídeos na internet, tem muito vídeo interessante sobre técnicas. Você vai analisar surfistas, referência no assunto. Por exemplo, para fazer arcos e curvas, se você pode pegar, por exemplo, vídeos do Mick Fanning como exemplo, em Jeffreys Bay. Não tem aula melhor no mundo do que estudar o Mick Fanning fazendo curvas em J-Bay para você, por exemplo, aprender melhor aí uma cavada, uma manobra de frontside. Então, pegue alguns vídeos e tire 5 a 10 minutos para focar em estudar aquela manobra, aquele movimento que você precisa aprender hoje. Faça isso por 7 dias. 5 a 10 minutos por 7 dias estudando aquele movimento que você precisa aprender. Você pode ampliar um pouco mais aí o seu treinamento. Faça o treino mental. Antes de dormir, por 5 minutos, visualize a sua manobra, visualize o seu movimento. Quando você está profundamente conectado nessa mentalização, você até mesmo balança o corpo e consegue se imaginar na onda. Faça isso também por 7 dias e quando aquela condição de surf que você espera estiver apontando que vai acontecer, intensifique os treinos e foque a sua energia, se o mar estiver proporcionando esse movimento, obviamente, e foque a sua energia na execução disso. Fique o dia inteiro treinando isso. E depois me conta aqui nos comentários se você teve resultado ou não. Eu estou bem curioso para saber se você conseguiu de alguma forma destravar esse seu atual nível, essa sua próxima manobra, esse seu próximo movimento. E caso você treinou aí 7 dias, chegou lá para surfar, por exemplo, você pensou em tubos, chegou no dia, não estava tubular, não desanime. Mude a sua mentalidade, pense, perfeito, eu treinei tubo, excelente, agora tem manobra, eu vou partir para a manobra. Então ajuste a sua mentalidade o mais rápido possível, cai para dentro, bora para a água e faça a sua cabeça. Com essas dicas, com um bom treino, com um bom ajuste de expectativas, com uma boa visualização das condições que proporcionam mares clássicos para você, com um bom planejamento de surf, organização dos seus compromissos, você certamente vai estar muito próximo de encontrar aquela sessão clássica e memorável do surf. Daquela que quando a gente senta para relaxar, aquela sensação vem à mente, a gente chega até mesmo a produzir a mesma endorfina que produziu no dia do surf, só de mentalizar, de pensar naquela situação memorável, clássica. Parece que até aquela endorfina é produzida, aquela sensação boa, ela vem, com certeza vem. Certamente você deve ter alguma sessão que você já fez e quando você para pensar nela, a mesma endorfina, a mesma sensação, ela vem à tona. Então, potencialize os seus resultados, aumente, acumule as suas oportunidades nesse tipo de mar. Eu tenho certeza que essas 4 dicas, quando bem aplicadas, elas vão te ajudar nessa busca. E aí, o que eu te peço é que você me conte aqui nos comentários como é que foi a sua experiência, se você conseguiu estar mais presente nesse mar clássico. Se você teve dificuldade, por gentileza, compartilhe aqui comigo e me conte o que você achou. Valeu? Então eu te desejo aí uma excelente sessão de surf, um excelente dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Te vejo numa próxima. Aloha!